Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, companheiros de estudo. Estamos mais uma vez, como todas as quartas-feiras, às 8 horas, iniciando o nosso Evangelho semanal. Um Evangelho no Lar, uma necessidade que todos nós aprendemos que em muito nos ajuda, em muito nos auxilia. Então, e com mais passar do tempo e quanto mais vezes a gente acaba se encontrando, a gente sempre reafirma esse compromisso. Um compromisso de aprendermos, um compromisso de trazermos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares, poder distribuir isso para os nossos entes queridos, mas mais do que nunca, poder colocar isso, os ensinamentos dele dentro de cada um de nós. E esse é o intuito que nós temos que buscar sempre. O Evangelho de hoje, para que vocês possam ir se preparando, será do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, item 9. Aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, abaixo você tem o texto completo que você pode seguir por ali a leitura. Né? Meu nome é Ricardo, hoje eu conduzo o Evangelho e estou acompanhado aqui da nossa amiga Kátia, desculpa, Olá. E nosso amigo Daniel. A idade chega e a memória vai embora. Desculpa mais uma vez. Então, como sempre, a gente pede para que vocês nos acompanhem na nossa página. Na página ali você tem o item Evangelho, e ali você tem todas as instruções para que você possa, aqueles que estão pela primeira vez participando com a gente, você tem ali um esqueminha para que você possa praticar o Evangelho na sua casa, no seu lar. Gostaríamos muito que vocês distribuíssem, espalhassem essa prática para todos aqueles que vocês puderem atingir. Sempre haverá alguém necessitado, sempre haverá alguém precisando de uma ajuda, de um auxílio. E às vezes as pessoas não sabem a quem recorrer. E quando você faz essa prática, quando você começa a fazer esse estudo, as coisas começam muitas vezes a se esclarecer para todos nós. Então, tudo isso colocado, eu gostaria então de iniciar o nosso Evangelho de hoje, pedindo para que a Kátia faça a nossa prece inicial. Ok, vamos lá. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, a Jesus, a nossa queridíssima Mãe Maria, aos espíritos de luz, as falanges que nos acompanham na prática do Evangelho no Lar, elevar nossos pensamentos para que eles nos inspirem nesse dia, neste momento, neste Evangelho, para que o texto lido possa ser comentado por nós de maneira que quem os ouça, inclusive nós mesmos, tire ensinamentos das palavras, tirem bons conselhos, tirem uma ideia do que fazer, do momento em que estiver. Pedimos a iluminação desses bons amigos que nos acompanham sempre. Com a prece de Francisco, pedimos licença para o início desse Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Daniel faz a leitura. Fazer a leitura é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 9, Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam o coração, aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misântropos, a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma, que buscam em seu redor a afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas, façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Bem, uma coisa é certa, né? Todos nós já sabemos, e isso o Evangelho nos mostra, que todos nós temos dentro de cada um o germe do amor. Deus, quando nos criou perfeito. E perfeito que nós fomos criados, é lógico que a essência maior estaria dentro da gente, que é a essência do amor. Então, independente, como o texto nos coloca, independente da situação que a pessoa se coloca hoje, das atitudes que ela tem, independente da forma de agir, ela tem sim aquela sementinha do amor dentro dela. Só que aquilo está adormecido, aquilo não está sendo utilizado da maneira correta. E ele inclusive nos cita exemplo, né, da questão daquelas pessoas que dispensam mais carinho ou se demonstram mais afeição, às vezes por bichos, por objetos, por coisas não humanas. Tá? Isso, você pode até falar que eu me dou muito melhor com o meu cachorrinho do que me dou melhor às vezes com um irmão. Mas isso é inútil, porque nós temos que passar pelas etapas. Então não adianta a gente achar que eu prefiro viver bem ou viver só com os meus animais, com os meus bichos, e ignorar o contato que eu tenha com o meu redor, com o meu grupo social, com a minha família, porque você vai voltar para poder corrigir isso. Nós podemos sim distribuir carinho, amor, nós podemos mostrar afeição para coisas não humanas, mas é impossível a gente deixar de praticar essa essência com aqueles que estão ao nosso redor, porque aqueles que estão conosco, existe um motivo para estarmos juntos. E se nós não temos tanta afeição para determinadas pessoas, nós estamos no caminho, e é melhor que a gente se corrija logo. Então é melhor que a gente procure corrigir isso, e de alguma maneira a gente modifique isso dentro da gente. Se nós formos buscar, cada um de nós, buscar dentro de nós essa questão do amor, o bem-querer, a compaixão, o afeto, a sensibilidade, isso está lá guardado.
Só que nós temos que procurar. Nós temos que trazer isso para fora. Não adianta ficar com isso guardado para a gente e vamos passar por essa encarnação aqui e vamos ficar de passagem. Não vai adiantar nada. Nós vamos ter que, em algum momento, voltar e praticar. Então, por que não começar a praticar a partir de agora? É difícil? Muito difícil. Mas a vida de ninguém é fácil. A vida de ninguém é fácil. A encarnação de ninguém é fácil. Porque nós estamos num processo de evolução. Nós estamos aqui justamente para nos corrigirmos, para poder evoluir, para poder praticar aquilo que o nosso mestre tanto nos ensina, tanto nos demonstra. E aí eu coloco para vocês continuidade. Aproveitando a linha que você falou, né, do amar, da complexidade que é amar, na verdade, que pese seja simples, mas a gente está aprendendo na fase de aprendizado. Está numa fase de aprendizado, aliás. E você começa a expressar esse amor, como ele disse aqui, por um ser ou por um objeto. Mas a gente traga aqui a reflexão, a gente começa na nossa família. E a gente começa a aprender a amar ali. A mãe, o filho, o pai, o irmão, a irmã, ali a gente começa a amar. Em que pese possa suceder, possa acontecer algum desentendimento, que aí se transforma em ódio. E Sim. O ódio nada mais é o quê? Que é o amor que adoeceu. Porque, como você disse, na linha, somos perfeitos, mas trazemos imperfeições. Nós trazemos, porque quando eu falo dos meus interesses que vão adiante, como ele colocou, eu sufoco esse amor um pouquinho naquela situação, naquela condição, para aquela pessoa. E em muitas outras eu aplico o amor. Então a gente conhece, a gente sabe que a gente gosta de ser amado, né? Mas quando eu vou exercitar, eu que coloco a dose desse amor. Mas Jesus vem nos ensinando há muito tempo, e quando ele falou amai os vossos inimigos, que para nós sou estranho, o que ele demonstrou que é o amor também? É o respeito. Então as várias faces do amor se colocam em cada situação em que a gente vai aprendendo a lidar. Então não guardar o rancor, não permitir que esse amor doeça a ponto de se transformar um ódio, já é uma lição diária em cada situação que a gente deve colocar na vida. Eu vejo dessa maneira, né? E ele coloca aqui a forma, o homem mais criminoso, por mais que a conduta seja imoral, seja reprovada tanto pela lei divina quanto pela lei dos homens, ele tem o amor dentro dele. Ele sabe o que é ser amado e ele sabe o quanto ele pode dar o amor. Em que pese ele está num caminho de trevas ainda, de escuridão. Mas o amor ele tem. Então, é exercer o amor. O amor é aquela flor que precisa ser regada todos os dias, né? Num exercício diário, que é o Evangelho de Jesus, que é a lei maior, que é a lei principal que ele nos ensinou. Tanto é que começa como? Amai o próximo como a si mesmo. Então, eu primeiro tenho que me amar, para depois eu poder colocar ele em prática. Sim, certeza. Não, os comentários perfeitos de vocês, eu não sei nem aonde eu poderia falar algo diferente. Eu vou falar o que me chamou a atenção no texto, que eu acho que são coisas que a gente acaba sempre deixando um pouquinho de lado, né? É aqui onde fala que é a centelha do fogo sagrado, que o amor é a centelha do fogo sagrado. Quer dizer, Deus, quando nos criou com um pedacinho dele dentro de nós, que é a centelha do amor dele. Porque nós somos crias do amor de Deus, né? O ato da criação é um ato de amor de Deus para com todas as suas criaturas, né? Então ela está ali. Mesmo que, no caso daquele que está num caminho errado, vamos dizer assim, ele tem a centelha do amor do Pai ali dentro dele, e de alguma forma ele vai exercer esse amor, seja pelos seus próximos, seja por um objeto, como foi falado aqui, sobre algo material, mas em algum momento ele vai deixar aflorar aquele amor de alguma forma. Mas eu acho que o grande senão, o grande contraponto ao exercício do amor, são o quanto nós sucumbimos àquilo que é ruim. O quê? O egoísmo, o orgulho. Acho que o egoísmo e o orgulho são aqueles dois pontos que vão ali e sufocam o amor. É um entrave que a gente coloca, é aquela barreira, né? Que a aquela gente barreira, né? A gente acha que está se protegendo, né? E não estamos nos protegendo. A gente está travando a nossa evolução.
Essa é bem a questão, né? Com certeza. Então, acho que quando a gente chega num momento assim, onde a gente vai tá sucumbindo para esse instinto, vamos dizer assim, né, do ruim, do egoísmo e do orgulho, a gente precisa elevar sempre a Jesus os nossos pensamentos, né? A gente que já está num caminho de estudo, num caminho de atender o chamado de Jesus. Então, acho que na hora que a gente sente aquele baqueado, né, baquear aquele egoísmo, aquele instinto vindo Quando a gente sufocar. começa a praticar a leitura da consciência, como costumo dizer, você sabe quando errou. Né? Verdade. No fundo, fala. Sim, acho quando que você pesou uma palavra, quando você acabou magoando, quando você acabou ofendendo. Então, ou às vezes você até faz consciente, sim, né? o que é pior, né? Que é pior ainda, né? Que é mais condenável ainda. Sim. Mas eu acho que a consciência realmente é o grande... Você estava falando até do homem criminoso, como a gente disse há pouco, e a leitura do Evangelho continua nesse capítulo, que ele é mais extenso, e ele vai falar também na prova da reencarnação, né? Que não deixa de ser o quê? Misericórdia, que é o quê? Misericórdia é um ato de amor, é uma chance para refazer. Então, a misericórdia divina para que façamos o quê? Diferente do que nós já viemos. Para repetir a lição, né? Mas de uma outra maneira. Não repetir do mesmo caminho, né? Sim. Não traçando o mesmo caminho e querendo objetivos diferentes. Então, traçar um novo caminho para objetivos diferentes. Né? Sim. Então, exercitar o amor é o caminho. Que o caminho, acho que é a perfeição e a perfeição do exercício do Sim. amor, né? Uma coisa a gente tem que deixar claro, né? Aqui ninguém está condenando o fato de você gostar ou você demonstrar um bem-querer por um animalzinho, por um bicho. Ninguém está questionando isso. Deixar muito bem claro que isso é válido, sim, é lógico que é válido. São seres vivos. Que é uma forma. São crias de Deus. São criações. Então, tudo tem que ser cuidado, tem que ser. O que se coloca é os limites. Ou seja, você tem um objetivo que é também amar aquelas pessoas que estão contigo. É o que o Daniel, você mesmo colocou, a questão da reencarnação. Aquilo que você deixou de fazer agora, se você for reprovado, você volta para fazer de novo. Até que você aprenda a lição e cumpra. Então você pode até escolher, então eu não quero saber isso aqui, eu vou passar, eu estou de férias, gente, o momento é agora. Esse é o momento. Vamos deixar para depois. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de estudar. Porque o Evangelho é justamente isso, ele nos traz essa base, ele nos traz a condição de que a gente possa refletir os ensinamentos do nosso dia a dia. Então vamos aproveitar essa situação, o momento é agora, sim. Né? Vamos sim dar carinho, vamos dar atenção, vamos cuidar, vamos zelar por aqueles bichinhos que estão com a gente, que demonstram o meu cachorrinho ele morre de amor por mim. Não, ele demonstra afeto por você, porque é lógico, você cuida, é uma troca que ele faz. Mas amor nós temos que ter por os nossos irmãos, por aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que convivem conosco e que vieram para que nós formássemos esse grupo, essa grande família que todos nós convivemos. Né? Chico tinha uma frase que ele dizia exatamente isso. Aquele que judia de um animalzinho ainda não aprendeu a amar. Sim. Né? Aí a prova disso. Isso aí. Então nós vamos... Reflita. Faça você também seus questionamentos, faça suas considerações, discuta entre vocês que estão juntos, porque o tema, ele requer sim que a gente troque essas informações, porque é assim que a gente consegue se ajudar. Tá? O tema é justamente esse, nós temos que nos ajudar a nos modificar. E às vezes a gente pensa... Não se percebe que nós estamos deixando de fazer algo. Para a gente está tudo certo, está tudo em ordem, mas às vezes algumas coisas passam às vezes desapercebidas. Então vamos refletir sobre isso. Né? Então vamos então para as nossas vibrações.
nesse momento onde nós fazemos essa introspecção, essa reflexão, através do Evangelho que tanto nos ensina, mantenhamos um pensamento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, que nos aborda nesse momento de maneira carinhosa, onde encontramos a serenidade e a tranquilidade, não só nesse momento, mas que levemos essa tranquilidade e serenidade adiante, mesmo que tenhamos tido um dia difícil, um momento que requer muita atenção, um momento de dificuldade, onde todos nós passamos. Mas a importância do Evangelho é reforçar que jamais caminhamos sozinhos nessa estrada, nesse grande oceano chamado vida, mas sim estamos sempre amparados pelos nossos amigos espirituais, pela luz divina, e a quem recorremos nesse momento, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que tanto nos ensina. O momento da gratidão, por termos chegado até aqui, ainda que com dificuldade, mas que nos permita a lucidez, que nos permita a luz da sabedoria, que nos permita a luz da reflexão, que nos conduza para o caminho da serenidade e que assim nos permitamos para que caminhemos para esse caminho, onde nós percebamos em cada momento, em cada situação, a vivência do Evangelho no nosso dia a dia, praticando esse amor que é dito aqui no Evangelho, na leitura de hoje, exercendo em cada situação, por mais difícil que seja, mas que eu comece, de uma vez, gradativamente, a sobrepor o amor diante dos meus interesses. Eu comece a deixar o meu egoísmo, o meu orgulho de lado, e que assim a luz desse amor resplandeça, não só nos meus pensamentos, através das minhas atitudes, mas permaneça vivo, como a brasa viva que Deus colocou no coração de cada um de nós. E assim, certos da presença divina, certos da presença de Jesus e de Mãe Maria, nós rogamos por uma semana com muito amor, com muita serenidade, com muita paz, com muita ternura naquilo que vamos fazer e naquilo que também vamos receber de muitas pessoas, que sejam ofensas ou sejam elogios, mas que saibamos que em cada situação, através da luz da sabedoria divina, encarar cada situação da melhor maneira possível e com o máximo de amor possível. Que tenhamos uma semana de muito amor e carinho, que Cristo nos ilumine, que Deus nos abençoe, que Mãe Maria nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, queridos amigos, nós vamos então encerrando o nosso Evangelho semanal, pedindo para que não esqueçam de deixar curtir a nossa página, curtir o nosso Evangelho, compartilhem com o seu grupo social. Isso é muito importante, que cada um possa dar um pouco de si, né? É uma coisa tão simples, tão rápida de se fazer. Como eu disse, muitas vezes, muitas pessoas podem estar, às vezes, precisando de um auxílio, e às vezes esse auxílio vem justamente com a sua ação. Que todos tenham uma ótima semana, fiquem todos na paz de Deus e até a próxima quarta-feira. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.